Olá, bom dia, paz do Senhor, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. A aula de hoje, a aula número 5, que diz o tema assim: José, um jovem fiel a Deus. Nesse trimestre, a gente está aprendendo, histórias sobre pessoas de coragem e fé, homens que tiveram coragem e fé. E José é um deles. É um dos temas da nossa lição e é o que a gente vai aprender hoje. No nosso Memorizando, diz assim, se encontra em Salmos 33, 18. A tia Nani já tá com a Bíblia dela aqui na mão. Abre a Bíblia de vocês também. É muito importante ter a Bíblia, tá, crianças? Vamos lá, vamos ler juntos? O Salmo 33, 18 diz assim: É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Vamos novamente? É o Senhor, Deus, quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18. Com esses salmos, a gente vai aprender que Deus cuida daqueles que temem a Ele, aqueles que são fiéis a Ele. E na nossa lição de hoje, que é sobre José, nós vamos perceber que José teve uma vida fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. E Deus, por José ser fiel a Deus, Deus guardou ele desde o início da sua caminhada. Desde quando ele foi jogado no poço por seus irmãos, até quando ele foi preso. Ele ficou preso lá nas cadeias lá no Egito, quando ele foi preso. Deus em momento nenhum desamparou José, porque José era um jovem que foi fiel a Deus, que foi temente a Deus, E é isso que a palavra de hoje, Memorizando de hoje, nos mostra, Nos ensina que temos que ser fiel e ser temente a Deus. Então agora vamos explorando as escrituras. A nossa história de hoje, que é a história de José, ela se encontra-se em Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao 20, Tá baseado também no capítulo 40, do versículo 20 ao 23, e o capítulo 41, do versículo 38 ao 43, tá? Vamos falar então um pouquinho de José, como que foi a história dele e qual a lição que a gente tem que aprender com a história dele, O José é da família de Jacó, Ele era filho de Jacó e Raquel, e ele tinha 12 irmãos. Ele gostava muito de contar os seus sonhos, ele sonhava bastante e contava com bastante empolgação, assim, Ele gostava de contar, ele sonhava e contava os seus sonhos para todo mundo, Um certo dia, ele sonhou que tinha 11 estrelas no céu e o sol e as estrelas se inclinavam para ele. E com essa história, os irmãos deles não gostaram nada disso, ficaram muito irritados com José. Mas José era um filho muito amado. Jacó deu uma túnica colorida para ele. Com isso, os irmãos ficaram mais irritados ainda. E pensaram, Nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Seu pai, o Jacó, mandou José procurar seus irmãos no campo. E quando José foi procurar, os irmãos é uma oportunidade, vamos matá-lo. E foi o que fizeram. Mataram e jogaram José no poço, Lá no poço, ele achou que ele estava... Os irmãos acharam que ele estava morto mesmo, mas ele não estava morto. Lá um certo homem pegou ele e vendeu como escravo para o Egito, por cerca de 20 moedas de prata, foi que ele vendeu. E lá no Egito ele ficou servindo fielmente ao seu senhor, E lá tudo que José fazia, ele prosperava, porque Deus era com ele. Mas José era um homem bonito, e a mulher de Potifar, que era o seu senhor, começou a cobiçá-lo, começou a tentá-lo, mas ele era fiel a Deus. Ele não cedeu às tentações. E por isso, ele foi preso. Porque a mulher falou que ele tentou me agarrá-lo, ele tentou
me atacar, né? Mas José não fez isso. José falou assim para ela, né? Que ele era fiel a Deus, que ele servia a Deus, ele não ia fazer uma coisa dessas. Mas ele foi preso injustamente. Mas mesmo assim, José não murmurou. Então José foi levado à prisão, né? Ele foi levado à prisão mesmo sem ter culpa. Mas todavia, né? Deus estava vendo, Deus conhecia o coração de José, né? E lá na prisão ele conseguiu conquistar a confiança do carcereiro. Lá o mordomo e o padeiro que estavam lá, eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho dos dois, né? O mordomo, ele foi libertado e o padeiro, ele foi executado. Era esse o significado dos sonhos que eles tiveram. Mas mesmo assim ele não foi lembrado. Mas depois de 2 anos, né, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Ele sonhou primeiramente que tinha 5 vacas gordas, né, que engolia as 5 vacas magras, né, e ninguém conseguia interpretar. Depois ele sonhou também com 5 espigas de milho bem cheinhas, bem bonitas, e depois com 5 espigas de milho secas, mirradas, que não davam nada. O mordomo, lembrando que o José tinha interpretado o sonho dele, falou: faraó, eu conheço alguém que pode interpretar o seu sonho. Porque eu tinha ouvido várias pessoas e não tinham conseguido interpretar. Quando José veio e interpretou o sonho dele, o faraó gostou, né, da interpretação e confiou nele. Confiou porque viu que ele era um homem sábio, viu que ele tinha palavras, né? O faraó reconheceu que Deus estava com ele e nomeou então o José a governador do Egito. José foi fiel a Deus e Deus o honrou. Crianças, o que a gente aprende com essa lição? O que a gente aprende com essa história? Né? Em primeiro lugar, que a gente tem que ser o quê? Fiel a Deus. Porque quando somos fiéis a Deus, Deus nos honra. Nós temos que ser fiéis a Deus, custe o que custar, né? Deus é fiel conosco, então também temos que ser fiéis com Ele, né? Ser temente a Deus e ser fiel a Deus em tudo que a gente faz, em tudo. O nosso testemunho de vida pode salvar mais do que a nossa própria pregação, do que a nossa própria palavra, né? Na Bíblia diz, né, assim, ó, o Senhor estava com José e tornou próspero, né, em Gênesis 39, 2. Vendo o seu Senhor que Deus era com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que a gente faz, se a gente é fiel a Deus, Deus prospera, né? Mas como, tia Nani, eu queria ser bem de vida. Seja fiel a Deus. O primeiro passo é ser o quê? Fiel a Deus. Outra coisa importante, além de ser fiel a Deus, é não murmurar dependente da situação. Porque José, ele foi jogado no poço, ele não murmurou. Ele foi preso, ele não murmurou em momento nenhum. Ele o quê? Ele aguardou no Senhor. Ele foi fiel e confiava no Senhor, né? E Deus honrou tudo isso. Porque a murmuração só nos traz coisas ruins. Vocês lembram da história lá do povo que estava no deserto e murmurava? Deus castigou eles um pouco mais, tiveram que ficar um pouco mais no deserto. Quando a gente murmura, muitas vezes as nossas bênçãos demoram um pouco mais para chegar. Então, por isso, a gente não pode murmurar, a gente tem que o quê? Confiar em Deus. Né? Espero que vocês gostem da lição. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.